Evangelho escrito por Marcos, capítulo 7, verso 31, por diante, diz assim: E ele, tornando a sair da região de Tiro e Sidom, foi até o mar da Galileia, pelos confins de Decápolis. 32. Trouxeram-lhes então um surdo que falava dificilmente, e rogaram-lhe que pusesse a mão sobre ele. 33. E tirando-o à parte de entre a multidão, pôs-lhe os dedos no ouvido e, cuspindo, tocou-lhe na língua. 34. E levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, isto é, abra-te. 35. E logo se abriram os ouvidos, e a prisão da língua se desfez, e falava perfeitamente. 36. Ordenou-lhe que ninguém dissesse, mas quanto mais lhe proibia, tanto mais divulgava. 37. Encerra a leitura. E admirando-se sobremaneira, dizendo: Tudo faz bem, faz ouvir os surdos e faz falar os mudos. Amém? Pode sentar, quem está em pé, fica à vontade. Deus em Cristo os abençoe. Amados, fizemos uma leitura, está registrado no Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo 7. Uma passagem, eu acredito que você já deve ter lido alguma vez, passado por lá, dado uma olhada, dentro da leitura bíblica. Eu creio que em algum momento você passou perto, olhou para esse texto e, às vezes, numa simplicidade nossa, a gente não damos muita relevância a alguns capítulos, alguns textos, algumas passagens, porque temos uma mania, isso é corriqueira, uma mania de sempre ler os mesmos livros, os mesmos capítulos, aquelas passagens que se identificam muito com ela. Por exemplo, Davi, ele é conhecido da criança ao ancião. Então, qualquer um gosta de falar de Davi. Abraão também é outro personagem muito conhecido da igreja. Ana, pela sua dedicação. Cada personagem deles são de fácil acesso, fácil compreensão e fácil escolha. Aí, quando olhamos para alguns textos parecidos como esse, a gente passa por cima e não dá uma atenção relevante a isso. E não é um problema, porque isso pode acontecer com qualquer um que está lendo a Bíblia e está fazendo a sua leitura comum. É que nem eu falei, tem texto que é mais chamativo, pela ação rápida, o cego de Jericó mesmo, já curaram, já deixaram ele cego várias vezes, de tanto gostar de falar do personagem. Então, são textos que são mais, a gente tem a facilidade de achar, ler, pregar, comentar e falar. Mas tem muita coisa boa na Bíblia, tem muito texto, tem muito versículo, tem muito personagem que precisa da nossa atenção dentro de um contexto comum. Esse aqui é um deles, porque o texto lido é Marcos, está contando sobre esse episódio, e se você observar, Marcos está dizendo que é a segunda passagem de Jesus naquela região de Tiro e Sidom, e a sua segunda passagem também na região de Decápolis. Uma das propostas original do ministério terreno de Jesus sempre foi alcançar o máximo possível de pessoas através do seu ensinamento, através da sua pregação, através dos seus conselhos. A sua proposta sempre foi de salvação, sempre foi apresentar o reino. Jesus, em nenhum momento, teve a pretensão de falar de outras coisas a não ser o reino, a divulgar o Pai e a falar do seu propósito. E a falar do seu propósito. Ele não teve outro sentimento a não ser isso. A prioridade dele sempre foi apresentar o Pai de várias formas, através de um milagre, através do ensinamento, através de uma cura, através de um momento específico do ambiente. O propósito dele sempre foi esse: eu vou entrar numa região, eu vou entrar numa cidade e eu preciso apresentar o Pai para eles. Porque dentro daqueles contextos, dentro daqueles tempos, havia vários homens da lei, pessoas que tinham pleno conhecimento das Escrituras, conhecia o Pentateuco, conhecia a Torá, conhecia vários estudos daquela época, e o sentimento deles era apenas trazer para si, ou deixar para si guardado esses conhecimentos. Quando é que eles usavam?
quando eles tentavam debater alguma coisa acerca do assunto. Então, a proposta de Jesus é muito simples. Ele passava em lugares e o sentimento dele é: eu vou entrar nessa cidade e eu vou apresentar o Pai através de um momento, através de um milagre, através de uma cura, de uma pregação, de um discurso, de um momento que ele observava, ele marcava, usava muito parábolas para descrever alguns momentos importantes do seu tempo. Marcos dos 4 evangelistas, Marcos é o primeiro a escrever sobre o evangelho e sobre as suas propostas, tanto de milagre como de reino. Então, dentro da sua proposta inicial, Marcos ele faz questão de contar esse assunto, de falar sobre esse personagem. Jesus chega na região e dentro da sua chegada, como sempre acontecia, a multidão sempre vinha. Era normal, ou é normal você ler a Bíblia em algum lugar que tem milagre, algum lugar que tem alguma coisa acontecendo, ou algum lugar que Jesus está localizado ou está passando, é normal você encontrar o nome multidão ou muitas pessoas. Era costume da época, era um sentimento que tinha no coração deles. Jesus está onde? Está na Galileia, vamos correr para lá. Jesus está onde? Na Judéia, vamos descer para a Judéia. Jesus está onde? For para Decápolis, vamos descer para lá. É uma coisa comum do tempo você observar que as multidões iam. Por que motivo? Vários motivos. Alguns iam para questionar a sua ação divina. Outros iam pela necessidade a mais de não aguentar um problema recorrente dentro da sua vida. Outros iam apenas para entender quem ele era e o que ele tinha para entregar sobre aquele povo através da sua pregação e do seu propósito. Então, ele entra mais uma vez em uma cidade, ele passa mais uma vez lá. Da primeira passagem ele não faz muita coisa, mas nessa segunda ele para e o texto diz que alguns homens pegam esse rapaz, tiram da sua casa e dizem: Jesus está aqui na região. É a segunda vez que ele veio aqui e vamos aproveitar essa vinda e vamos apresentar o seu problema para ele. É claro que havia vários problemas concernentes ao tempo e à oportunidade. Havia várias pessoas com problema, várias pessoas com dificuldade, várias pessoas passando por uma crise. Todo o sentimento de quem passava ou que ia para aquele lugar era: ele está ali, vou apresentar o meu problema. Poderia ter chegado aleijados ali, poderia ter chegado cegos. O sentimento é: ele está lá, precisa apresentar alguma coisa a ele. Para quê? Para me desfazer daquilo que eu estou carregando por muito tempo e eu voltar a ter uma vida de liberdade, eu voltar a ter uma vida tranquila dentro do meu contexto comum. Esses homens acham oportunidade. Perceba que esses moços estão bem, mas esse rapaz não está. E qual é o problema dele? Ele está dentro de um contexto, está inserido dentro de um contexto que ele tem uma dificuldade. Qual é a dificuldade dele? Ele não escuta. Ele está dentro de uma cidade, de uma região que pessoas falam, que pessoas comentam sobre assuntos, que pessoas falam sobre notícias, sobre novidade. É claro que hoje com a tecnologia, com bastante avanço, hoje tem a Libra. Hoje você tem a facilidade de conversar com alguém dentro desse perfil, com alguém que é surdo, alguém que é mudo, você tem a facilidade dessa compreensão. Só que nos tempos de Jesus não tinha esses homens dentro da cidade para instruir acerca disso. Eles poderiam ter a sua forma de conversar. Quem sabia falar com eles? Os pais. Quem sabia o seu gesto? Os seus pais. Quem tinha facilidade de conhecer o que ele estava pedindo, o que é que ele queria, qual era o seu pedido, qual era a sua reclamação, quando é que ele sentia uma dor, quando é que ele tinha algo que ele não podia expressar com a fala, mas se expressava com o movimento, os seus pais. Quem era o seu convívio familiar, quem era mais perto. Então, quem era de longe não tinha esse senso, esse sentimento. Agora, imagine você morar dentro de um ambiente, ou estar dentro de um contexto, que você está vendo muita coisa e você não pode falar sobre aquilo. Segundo problema que esse rapaz tem: primeiro, ele não escuta. O segundo, ele fala, mas fala com dificuldade. Alguns vão dizer que ele era gago. Então, havia uma dificuldade na sua fala. Uma preocupação em querer expor um assunto, mas ninguém lhe compreender aquilo que ele estava dizendo. E pensa numa coisa complicada, é você querer explicar e voltar a explicar e ninguém lhe compreender. Quem ficou bravo com isso, ou quem nunca ficou, atira a primeira pedra. É difícil você estar perto de alguém, você falar 1, 2, 3, 4 e a pessoa não compreender o que está sendo dito. Ele está dentro de um contexto que ele poderia falar o que ele queria, mas havia uma dificuldade da compreensão. Ele poderia fazer um pedido simples, mas havia uma dificuldade de compreender o que saía da sua boca.
Ele poderia fazer alguma coisa ou querer alguma coisa, mas havia uma dificuldade na compreensão naquilo que estava sendo colocado na mesa, colocado em pauta. Aí você está num ambiente que você pode olhar, os olhos são janela da alma, você pode enxergar, mas a sua boca não verbaliza direito o que você está vendo. O seu ouvido não consegue captar o que está acontecendo. Teve uma época que eu tive um problema em um dos ouvidos. E pensa num negócio ruim, você está num ambiente ou falando, você não está entendendo nada. Dá vontade de você sair do ambiente para casa, porque você não está entendendo. A pessoa está falando e parece que você está compreendendo, você está só balançando a cabeça, mas não está entendendo absolutamente nada. Parece que aquilo não está batendo, a conta não fecha. Imagina a vida desse rapaz. Você acha que ele queria estar na rua direto? Eu acho que não. Eu acho que ele queria estar na roda de amigos? Eu também acho que não queria. Você acha que ele queria entrar em ambientes com bastante gente, com público grande? Eu acredito que ele não queria estar nesses ambientes. Por qual motivo? Primeiro motivo, ele não escuta. Segundo motivo, a sua fala é dificultosa. Esse moço está vivendo isso quanto tempo? Não se sabe o certo tempo que ele está vivendo essa cena. Mas aquele moço que o trouxe entendeu que aquele momento era o momento de reverter aquilo. Era o momento de mudar o contexto geral da vida daquele rapaz. Ele acha a oportunidade da chegada de Jesus e entender isso, ó, Jesus está aqui, eu sei que vai ter muita gente, eu sei que vai ter alguém na frente, eu sei que vai ter alguém com uma necessidade um pouco avançada aqui a dele, eu sei que vai ter alguém com problema, mas vamos fazer o cabo, vamos lá, a gente leva ele, a gente vai tentar fazer alguma coisa e quem sabe dá certo, pode ser que dê certo, pode ser que aconteça, ele chega em um ambiente que tem muita gente. Eu não sei que forma, diferente da mulher do fluxo de sangue, que ela rompe a multidão por baixo, eu não sei que forma eles conseguem chegar e ter a oportunidade de falar com Jesus em um ambiente de muita gente. Aquele moço que é colocado pelo telhado, ali ninguém quis ir para o telhado, então houve uma facilidade dele alcançar o seu objetivo. Eu não sei como é que ele chegou perto de Jesus, eu não sei como é que ele conseguiu expor o problema daquele rapaz. Só que a Bíblia diz que Jesus ouve o problema e dá atenção àquilo que ele está ouvindo. Ele não ouve descarta, ele não diz assim, ó, chegou muita gente na frente. Chegou muita gente que está com problema parecido ou pior do que o do rapaz. Ao contrário, ele dá atenção ao problema, ele pega o rapaz, tira do meio do fuzuê, coloca para o lado e começa a liberar umas ações sobre a vida do moço. Quem está ali não está entendendo nada. Por que Jesus fez isso? Porque estamos aqui primeiro que ele e a atenção foi dada para ele. Porque estamos tanto tempo aqui, parece que ele não deu atenção para a nossa queixa, para a nossa reclamação, mas ele olhou para aquele rapaz e falou, o problema dele eu preciso responder agora. Porque escute uma coisa, tem pessoas que Deus vai trabalhar com urgência. Mas tem pessoas que Deus vai dar mais um tempinho para esperar alguma coisa. Tem necessidades que você aguenta mais um pouco do que o outro. Qual é a prova? Você está aqui de pé. Tem luta que você passou interno que ninguém sabe. Você contar, alguém vai questionar, alguém vai se escandalizar pelas suas batalhas internas. Tem problema nosso que a gente não expõe porque vão ridicularizar o nosso problema. Olha lá, mas não está tanto usando na igreja. Mas não é crente de berço, mas não é crente, não é obreiro, não é isso, não é aquilo. Tem coisa que alguém não vai compreender. O que é que Deus faz? Essas incompreensões, Deus puxa para o lado e resolve. Tem uns que vai conseguir carregar de peito aberto, tranquilo, vai jogar no peito e vai dizer, deixa eu ir, ninguém paga minhas contas, ninguém resolve meu problema, deixa eu andar. Mas tem uns que terão dificuldade de enfrentar os seus dilemas. Eu tenho certeza que quando Jesus ouve o problema, fala, pera aí, deixa eu dar uma olhada no redor. Aqui tem alguém que enxerga e ouve. Ali tem alguém que enxerga, ouve e fala. Ali tem alguém que enxerga, ouve, fala e anda. Então dentro da biografia de quem está aqui dentro, a causa dele é mais importante. Por que é mais importante? Porque ele está dentro de um cenário que ele não aproveita nada que o cenário lhe deu.
Levante uma das mãos se você consegue fazer isso, por gentileza. Você está dentro de um ambiente que Jesus ele tem poder de sanar. Ele tem poder de mudar a perspectiva ou mudar a retrospectiva da nossa história. Porque o poder ainda emana da sua mão e ainda está sobre o seu domínio. Você está num ambiente que o céu pode te olhar de uma forma que alguém não chegou ainda. Olhamos para o ser humano pelas suas capacidades. Jesus olha pelas suas incapacidades. Olhamos pelo perfil de conquistador. Jesus olha para perfis que estão lutando para chegar no alvo da conquista, mas até agora não chegou. Aí Jesus está dizendo: deixa eu puxar ele aqui para o lado, vou tirar do meio da confusão, vou tirar do meio do barulho, porque eu preciso dar para ele o que ele não viveu até agora. Tem alguém para entender a voz dele? Abre a boca, levante a mão e exalte aquele que está aqui. Jesus o puxa para o canto. Ninguém está entendendo nada. Alguns poderiam questionar: por que ele não fez milagre lá no meio deles? Porque ele se desloca. Teria algum problema dele fazer lá no meio? Não. Mas por que ele fez do lado? Porque ele quis. Tem coisas que não dá para questionar acerca daquilo que Jesus quer fazer. Eu preciso apenas entender que ele quis fazer assim. E trabalhar para viver aquilo que ele está querendo fazer. Ele olha para o moço, a multidão não está compreendendo, aí ele vai fazer um ato que não é normal para eles. Para quem está olhando ali é normal. Ele cospe, coloca os seus dedos na sua língua e no seu ouvido. Dá um suspiro e grita: Éfata, que quer dizer abra-te. Ele libera a palavra e automaticamente, está na tua Bíblia aí, e automaticamente a sua língua solta. Seus ouvidos se abrem. Mas esse qual era o problema central do moço? O ouvido. Mas porque Jesus liberou a língua também? Porque Jesus, quando ele quer trabalhar, ele trabalha na ação completa. Se eu estiver disposto a entender o que ele está fazendo, ele não vai atender apenas uma demanda colocada no seu altar. Ele vai dizer: eu sei que ele quer o ouvido de volta, mas eu vou mexer no ouvido e devolver a fala. Vou ativar o ouvido para ele ouvir bem e vou liberar a língua para ele falar das minhas maravilhas, porque ele não conseguiu falar até agora. Levante a mão mais alto que você pode, por gentileza. Mão levantada e olho fechado, se você consegue fazer isso. Porque Jesus olha para o rapaz e atende uma ação. Só que dentro do momento ele resolve resolver dois problemas em um só. É o famoso checkmate de Jesus aqui. Ele olha para o ouvido e fala: vou liberar, ele vai ouvir. Só que eu quero que ele fale também. Ele vai receber benefício, vai. Mas eu quero que ele conte daquilo que eu vou fazer sobre a casa dele. Ele vai ouvir que a porta vai abrir, vai. Mas eu quero que depois ele pegue o microfone, conte testemunho que a porta abriu. De fato, ele vai ouvir, mas ele vai falar. Ele vai receber, mas ele vai liberar. Ele vai guardar, mas ele vai entregar. Quem recebe essa palavra, abre a boca e dê um glória para o céu lhe ouvir. Quem consegue fazer isso por alguns minutos? Cadê o primeiro que pode? Cadê a igreja que tem glória? Use ele, use o aleluia. O céu está visitando o teu ouvido, está visitando a tua voz. Deus irá abrir canais que estão fechados para algo extraordinário sobre a tua vida. Quem crê nisso, adore por alguns minutos. Cadê você que consegue? Olho fechado e mão levantada para adorar. Cadê o primeiro que vem? Cadê o segundo que tem glória? Cadê o terceiro? Avise para o crente que está do teu lado esquerdo e direito. É noite de abertura completa. Deus não vai abrir apenas um canal. Ele abrirá todos os canais.
Quem crê que o céu vai abrir todos os canais, abre a boca para adorá-lo por alguns minutos. Aleluia. 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 Oh, glória. Ele está trabalhando. Quem está crendo, ele está trabalhando. Tem abertura dentro da tua casa. Levante a mão. Você está no culto de ceia em uma campanha. É noite de aberturas. O céu vai abrir coisas. Jesus mexe no ouvido. Jesus mexe na voz. Alguns usam a expressão do efatá para dizer que essa expressão ela tem outras linguagens. E uma delas é aberto em todos os níveis. Ou abertura em todos os níveis. Como assim é? Todos os níveis, que ponto? A vida ela tem os seus perfis. A gente passa por momentos. Tem níveis da nossa vida que está parado e o céu tem poder para colocar ele para dar uma subida mais uma vez. Tem uns que estagnam em um nível, o céu está dizendo, o meu efatá não estagna. O meu efatá ele coloca para ir, para andar, para movimentar. Tem uns que travam no primeiro nível, tem uns que sobem até o 2. Aí o céu está dizendo, com o meu efatá, eu tiro do 1, do 2 e subo para o 3. Porque a ação da abertura para aquele moço não é apenas abrir a voz, não é apenas abrir o ouvido, é o céu dizendo, aonde tu olhar depois de hoje, não faltará palavra sobre a tua boca. Quem está entendendo? Cadê o primeiro que está compreendendo que o céu está liberando aqui? Você pode segurar a mão desse crente aí do teu lado, levante a mão dele por gentileza. Levante a mão dele mais alto que você pode, por favor. Eu quero que você e ele entenda que Deus está liberando efatá em todos os níveis. Na tua vida familiar, o efatá vai entrar lá. No meio da tua saúde está chegando efatá. No meio da tua finança, Deus vai mexer com efatá. Na tua vida espiritual, Ele vai liberar efatá. Se ele crer, ele vai adorar aí do teu lado. Cadê? Eu estou ouvindo glória lá no fundo, aqui no meio. Quem vem? Aqui no altar, cadê os obreiros? Cadê a igreja do Cordeiro? É noite de aberturas. É eu sorga, rebiaca, eu sorga. Alá eu sé, rebigalahaya. Alá eu sé, rebe, eu cho, rebiaca, eu. Ai, eu sei. Levante a mão com o olho fechado, por gentileza. Levante a mão com o olho fechado, eu já vou encerrar. Estão falando de alguém que estava dentro de um ambiente, que não gozava de nada do ambiente. Uma vida monótona, parada. Uma vida vazia, uma vida sem sustentação nenhuma. Só que um dia, alguém falou para ele, estou liberando tua língua, estou liberando teus ouvidos, teus canais auditivos receberão mensagens, tua voz vai liberar o que eu estou colocando para o teu ouvido receber. A mão de Deus vai entronizar ações para que você possa ouvir, receber e liberar. Ouvir, receber e liberar. Ouvir, receber e liberar. Os níveis serão aumentados para ouvir, receber e liberar. Vai entrar aqui, vai passar aqui e vai sair para cá. Quem crê que o céu está fazendo isso sobre a tua vida, levante a mão, você que pode. Abre a boca, você que consegue fazer isso. Deus está liberando níveis sobre a sua vida. Chega de estar num ambiente e não provar nada que o ambiente pode proporcionar.
É uma sensação horrenda. É a mesma coisa de você estar doente e não poder comer todas as comidas que você quer. Você olha para aquela guloseima, aquele negócio delicioso e fala, não posso comer. Por que não? Estou doente. Eu não posso participar desse momento, por que não? Estou doente. Aí o céu chega para aquele rapaz e fala, hoje não vai ter doença. Hoje você não vai se privar de nada, ao contrário. Hoje está liberado falar, até gastar a língua, ficar rouco, está liberado para falar. Quem está entendendo aqui? Eu vou tentar arrumar para você pegar mais fácil. O que a tua voz não conseguiu falar até hoje, o que você não conseguiu de informação de entregar até hoje, o céu está dizendo, depois da abertura do Efatá sobre a tua vida, você vai falar livremente e haverá compreensão do que está sendo dito. E o que vai acontecer de contramão? Quem vai te ouvir vai dizer, olha lá, tem milagre acontecendo na casa dela, porque o Efatá abriu a voz dele para contar maravilhas de Deus. Quem crê que pode acontecer isso com a nossa vida aqui hoje? Quem crê que o céu pode fazer isso com a sua casa aqui nessa noite? Jesus olha para o moço e fala, ó, vou liberar. Daí libera ouvido, boca. Aí Jesus dá um conselho e fala, ó, fica quietinho do que eu fiz agora. Faz barulho não. Jesus sempre deu esse aviso, ó, eu não quero ser contra para ninguém. A maioria dos milagres Jesus sempre usava essa expressão, ó, não conta para ninguém. Não fala para ninguém. Você falar isso para alguém que já falava, é tranquilo. Que já era compreendido quando abria a boca, normal também. Mas para alguém que nunca teve a oportunidade de falar bem, aí não dá. Você privar alguém que já teve milagre é uma coisa. Você privar alguém que já viveu milagres estrondosos de Deus é outra coisa. Mas você privar alguém que nunca viveu, aí é outro negócio. Você travar alguém que já está há muito tempo vivenciando, falando, comentando, enxergando e ouvindo coisas, é um negócio. Mas você mandar alguém silenciar, que faz tempo que não ouve nada, que faz tempo que não fala nada direito, aí é outro, não dá não, aí não dá. Aí não dá. Porque para quem está já vivendo é um negócio, para quem nunca viveu é outra vida. Porque tem fase da tua vida que você não presenciou coisas ainda. Mas o céu está dizendo, quando acontecer, por gentileza, fique rouco, mas não deixe de falar do que ele está fazendo dentro da tua casa. Quando essa porta se esticar sobre o teu lar, perca a voz de tanto falar, mas não perca a oportunidade de avisar. O Efatá entrou na minha casa, mexeu na mesa, mexeu comigo, e tudo que eu tinha foi aberto por ele. Não perca a oportunidade de fazê-lo. Quem está entendendo que o céu está liberando sobre a nossa vida aqui nessa noite? Quem quiser guardar, que guarde, mas a oportunidade de Deus é, quando as coisas encaixar, abre a boca, libera tudo, abre mesmo, fala mesmo, porque o tempo de silêncio está sendo rompido para a vida desse rapaz. Você pode fechar os seus olhos por um momento? Eu já vou encerrar minha fala, mas eu preciso que você entenda o que o céu está falando conosco aqui hoje. Haverá momentos de privação, haverá momentos que portas se trancarão, às vezes por culpa nossa, mas às vezes por oportunidade criada pelo próprio Deus. Às vezes é a nossa mão que vai trancar a porta e vai perder a chave, mas às vezes é a mão de Deus que vai trancar a mesma porta e vai esconder a chave. Só que quando o céu começar a liberar coisas sobre nós, você tem a obrigação de compreender o que esse rapaz compreendeu. Mesmo que é um pedido silencioso de Jesus para ele, no seu ouvido, não conta para ninguém. Só que a euforia que o céu vai colocar dentro do nosso coração não vai dar conta da gente caber dentro de nós ou segurar isso por muito tempo.
Porque Deus sabe aonde entra, como é que entra, a forma em que trabalha e o jeito que trabalha. Eu preciso estar sensível a isso. Eu preciso estar ciente que as oportunidades criadas por Deus para a mudança da nossa vida, ela não pode estar resumida em um momento. Ela não pode estar resumida em uma oportunidade. Ela precisa ser extensiva naquilo que Deus está fazendo. Como assim? Jesus não abriu a boca dele para ficar um dia com a boca normal. Ela ficou aberta até o resto da sua vida. Jesus não abriu metade da sua audição. Jesus abriu a audição completa. Só fechará quando ele descer à sepultura. Não entendi nada. O céu está lhe dando a ciência que o que ele está fazendo tem que ser permanente. Ou será permanente se eu entender o que ele disse? Tem coisas que são passageiras e transitórias, mas tem coisas que o céu faz é permanente. Eu preciso estar ciente disso. Que essa porta de Efatá que ele está abrindo sobre a sua vida, ela não vai mudar apenas o seu dia. Ela pode mudar a construção da sua vida. Vou liberar de novo que alguém não pegou, vou mais uma vez. Esse Efatá liberado dessa porta sobre nós, ele não vai mudar apenas um contexto do seu dia, ele pode mudar a sua vida completa. Em áreas que não tinha ação, pode ser liberada ação sobre ela hoje. Em momentos que não tinha resolução, ele pode ser resolvido hoje. Em ações que eu não tinha controle, o céu pode passar a me dar o controle agora, se ele quiser fazer isso. E o que é que eu faço depois disso? Eu vou voltar para casa, eu vou preparar minha voz, eu vou preparar meu ouvido para receber informações, porque eu não me calarei depois que ele mudar a história da minha vida, porque eu sei que ele é poderoso para isso. Alguém recebe essa palavra dando glória a ele? Levante a mão, você que pode. Levante a mão, você que consegue adorar ele aqui nessa noite. A palavra é liberada, ele é curado, ele volta para o seu convívio. Jesus segue, mas ele permanece. Como aquele moço permanece? Vida mudada. A mente dele já é outra. A insatisfação de sair não existe mais. Porque agora ele pode sair e ouvir tudo. A tristeza de estar em ambientes de não entender nada não existe mais. Porque ele pode entrar em ambientes e entender tudo. O medo de falar sem ser compreendido não existe mais. Porque ele pode falar e compreender-lhe tudo. Depois da passagem de Jesus, muda-se a sua vida. Não muda-se apenas um dia. Muda-se dias. Não muda-se apenas um momento, muda-se momentos. Não muda-se apenas uma resposta, muda-se respostas. Não muda apenas um contexto, muda o cenário completo. Não é um homem preocupado com o que vão dizer. É um homem que está feliz com aquilo que Jesus fez. Não é alguém que vai se importar com as perguntas. É alguém que vai estar disposto a responder. Por quê? Porque agora ele consegue falar, então ele tem resposta. Alguém está entendendo o que ele está falando aqui ou não? Eu sei que está fácil compreender o que ele está dizendo para nós aqui nessa noite. Esse moço volta para o seu convívio diferente. Ele não tem medo. Ele não tem queixa. Ele não tem dor de cabeça. Ele não se questiona mais de nada. Porque as portas que Deus abre, ela tem um poder de mudar tudo em nós e no nosso convívio. Porta que Deus abre tem poder de mudar tudo. Porta que homem abre tem poder de mudar metade. Porta que Deus abre, ela tem permanência de estar aberta. Porta que homem abre, daqui a pouco ele mesmo a fecha. O que o céu está liberando sobre a vida do rapaz e sobre a nossa é que o Efatá não é apenas para hoje, é para amanhã, é para terça, é para quarta, é para quinta, é para sexta, é para o mês de junho, é para o mês de julho. Enquanto tiver voz, enquanto o ouvido estiver aberto, haverá ação do Efatá sobre a nossa vida no geral. Quem vai viver isso plenamente? Quem vai viver? Deixa eu ouvir o primeiro.
Cadê você que quer viver plenamente? Não é sair daqui e perder o Efatá amanhã. É voltar para casa dizendo: segunda-feira tem Efatá. Terça-feira tem Efatá. Quarta-feira tem Efatá. Eu estou no mercado, o Efatá está lá dentro. Eu peguei o carro para sair, o Efatá entrou comigo. Eu estou na minha porta, o Efatá está junto. Aonde eu tiver, tem Efatá de Deus. Por quê? Porque ele não depende do tempo. Ele já foi liberado. Quem crê que já foi liberado? Levante a mão comigo pela última vez. Vamos levantar de olho fechado pela última vez. Levante por gentileza. O que o céu está liberando sobre nós nessa noite, se você crê naquilo que está sendo dito, não é uma ação perdida, é uma ação permanente. Não é uma ação para dias, é uma ação que você pode carregar para a vida toda. Não é uma ação para um momento, é uma ação para vários momentos. E olha que coisa, diferente do que ele falou para o paralítico do tanque. Para o paralítico ele falou: ó, não faça outra coisa para que não aconteça algo pior. Para esse aqui, a única frase de Jesus é para ele: não fale para ninguém. Jesus não está dizendo que vai acontecer um problema depois de Efatá. Jesus está dizendo que eu estou liberando sobre a tua vida, estou liberando sem sentenças. O paralítico tinha que abrir o olho se desse errado. Esse moço não, ele poderia acordar tranquilo e dormir tranquilo, sem peso de consciência ou de encargo. Porque não tinha um jugo sobre a sua cabeça dizendo: se você não fizer o certo, o Efatá sai. Tem hora que perdemos coisa por não entender isso. Deus não abre meia porta, Deus abre porta completa. Alguém pegou ou não? Deus não faz meio milagre, Ele executa na sua sentença geral. Deus não te dá e depois arranca, porque Ele ficou bravo com alguma ação. O que é liberado de Deus para nós, Ele vai e não retorna, Ele vai e permanece. Se coloque sobre os pés, por gentileza. Se coloque sobre os pés.